desses será o rei de Israel. Eu quero ver o outro. O outro era baixinho, ruivo, e chega Davi com aproximadamente 15, 16 anos. E na casa dele, ele é consagrado, ungido, rei de uma nação. É porque Deus quer a aprovação da sua casa primeiro, antes do seu ministério, antes da sua vida ministerial, antes da vida profissional. Por isso o Senhor escolheu para consagrar Davi dentro da casa dele. Davi cresce, você conhece a história do gigante. Davi mata gigantes. E como o pastor Valtinho disse aqui, Davi foi um homem que trouxe a arca de Deus, a presença de Deus de novo para o meio do povo. Davi foi esse homem. Aonde está a arca? Vamos buscar a arca. É a presença de Deus. Ela tem que estar aqui no meio da gente. Ela representa a presença de Deus. E Davi começa a trazer a arca de Deus para o meio do povo. O povo começa a se alegrar de novo. Porque aonde há a presença de Deus, há alegria. Davi olha para a arca e fala assim: Deus, eu quero construir um grande templo para essa arca ficar. Eu quero fazer um grande templo para que essa arca permaneça lá, porque parece que ela está tão desleixada aqui e precisa de um lugar espetacular. Deus disse a ele: olha, você não vai fazer esse templo. Seu filho vai fazer, Salomão. Davi morre e agora Salomão assume o trono, o rei Salomão. Terceiro rei de Israel, agora está assumindo uma nação, um menino novo, jovem. E o mais interessante de Salomão, que Salomão constrói aquele templo maravilhoso, muito ouro, muita prata. Se você não for no templo de Salomão, eu quero ano que vem, quando a gente for na Lagoinha Faville, um congresso, e quem sabe a gente não passa por lá para conhecer como é esse templo, a grandeza desse templo, como foi. A Bíblia diz que quando eles inauguram o templo, a glória de Deus vem sobre aquele lugar. A presença de Deus realmente chegou naquele lugar de uma maneira linda, sobrenatural. Ninguém conseguiu ficar de pé. Os sacerdotes não conseguiam entrar, porque a glória de Deus tomou conta daquele lugar. Da presença de Deus estava ali, era real. Os corações começaram a queimar mais uma vez, pela presença de Deus. Que lindo! Uma igreja que só tem estrutura e não tem presença, não é uma igreja, é um monumento. O mais importante dessa igreja, que a gente nunca tem que perder, querido, é o desejo de chegar aqui para queimar por Jesus. É o desejo de você vir cá e orar, derramar as suas lágrimas, cultuar a Deus todo domingo aqui. Tem que ser para você um privilégio. Você não veio assistir um culto essa noite, você veio participar de um culto a Deus. Oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A glória de Deus manifestou na casa que Davi havia construído. Que lindo! Davi vai para casa todo satisfeito, quando um pastor está num culto, e o culto, ao mover de Deus sobrenatural, tão lindo, tão gostoso, Davi está com a sensação de um desejo realizado. Eu consegui cumprir o meu objetivo que o meu pai me deu, que era trazer a arca do Senhor para este lugar. Tem ouro, tem prata, mas também tem a presença de Deus. Só que no meio da madrugada, no meio da noite, a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu a Salomão. Não sei se é por sonho, a Bíblia não vai dar ênfase em relação a isso, e Deus está dizendo: olha, eu escolhi esse lugar, eu escolhi esse povo, eu escolhi esse lugar para que meu nome seja levantado, para que a minha presença chegasse nas pessoas, Salomão. Mas entenda uma coisa: se o meu povo se esquecer de mim, eu vou mandar o gafanhoto, eu vou mandar a praga, eu vou mandar a peste, eu vou cessar os céus para que não haja mais chuva sobre a nação. Se o meu povo, Salomão, se esquecer da minha presença, se o meu povo não lembrar mais da minha presença, Salomão, se eles começarem a amar mais o templo do que a mim, se eles começarem a amar mais as coisas do que a mim, eu vou vir com esse povo com juízo. Quando a gente olha para o Brasil, querido, uma nação tão rica,
rica em todos os sentidos. Uma nação que tem um povo trabalhador, um povo que está aqui cultuando a Deus, que querendo ou não está crescendo, mas parece que nós estamos inchando. Um país que tem tudo para dar certo, de repente no nosso coração, a gente começa a escolher um partido. Não tem nada contra você escolher um partido, mas primeiramente, antes de você ser um cidadão da terra, entenda, você é um cidadão do céu, sobre essa terra. Você representa o reino sobre essa terra. Então, antes de você ir para a internet e falar coisa que você nem sabe, começa a proclamar primeiro o reino de Deus. Porque você representa um reino, não um partido nessa terra. Muitas das coisas que vêm sobre a nação é o juízo de Deus para converter o povo, porque está indo por uma rota, está dizendo, olha, vocês estão caminhando por esse caminho, mas esse caminho é caminho de morte, retornem para esse caminho, vocês esqueceram a minha presença. E Deus vem com a praga, Deus cerra o céu e não há mais chuva. É o juízo de Deus, chega também, querido. A conta chega. Ele é um Deus que perdoa pecados. Ele é um Deus que perdoa pecados, mas a consequência do pecado, isso aí vai chegar, a boleta você vai ter que pagar. Agora, Deus não está dirigindo para uma nação. Deus não está dirigindo essa palavra para uma nação simplesmente. Primeiro Ele está dirigindo essa palavra para o povo dele. Ele diz, se o meu povo, se o meu povo, não é a nação de Israel, porque para uma terra ser sarada, para uma nação ser sarada, o povo de Deus tem que estar posicionado, porque tudo começa na igreja, querido, tudo passa pela igreja, e tudo vai terminar na igreja. Igreja que eu estou dizendo, não é uma placa, não é uma instituição, não são essas paredes, é você que está sentado aí. Jesus soprou o Espírito sobre a igreja, sobre os discípulos. O Espírito Santo está sobre esses discípulos que somos nós, a igreja. E Ele vai voltar para buscar a igreja dele nessa terra. A gente olha, muitas das vezes, o pecado como coisa normal na vida de um cristão. Não é normal. Pecado foi o que causou a morte da vida de Jesus. Foi por causa do pecado, os nossos pecados, Jesus morreu. Não é coisa comum pecado. Pecado gera morte, porque o salário da vida é eterna. Confundi, irmãos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado gera morte. Morte espiritual. Agora é interessante porque Deus está dizendo, olha Salomão, esse templo é maravilhoso, mas eu posso cerrar os céus, eu posso enviar a praga, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, há um povo aí que tem chamado pelo nome de Deus, há um povo aí que tem clamado pelo nome de Deus, essa palavra é para você essa noite, restauração nas nossas vidas, restauração na sua casa, restauração na sua família. Essa igreja vai ser uma igreja relevante, vai ser uma igreja que vai levar o nome de Jesus sobre os quatro cantos da terra. É se o meu povo, oh, irmãos, eu amo começar a estudar a vida dos líderes do Antigo Testamento. Você quer ver Moisés? O homem que sofreu com aquele povo. Teve uma hora que Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, vocês querem tanto chegar na terra prometida, não querem? Eu vou mandar um anjo para ir seguir o povo agora. Eu cansei do povo. Eu cansei da murmuração. Eu cansei da desobediência, do pecado. O anjo vai e vocês vão possuir a terra prometida. O anjo vai e vocês vão entrar nessa terra que eu prometi para vocês. Mas Moisés, uma coisa eu vou dizer para você. A minha presença não vai com esse povo mais.
A minha presença não está com esse povo mais. O anjo vai, vocês vão conseguir, vocês vão conquistar, vocês vão entrar na terra, a promessa vai chegar, mas a minha presença não vai estar lá. Porque nem tudo que está dando certo quer dizer que a presença de Deus está lá. Moisés, com sabedoria de um líder, ele fala: Senhor, não nos faça sair daqui. Não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Não nos faça sair daqui se a sua presença não está conosco. Querido, deve ser a nossa oração ao sair de casa. Jesus, não nos faça sair de casa todos os dias de manhã para trabalhar se a sua presença não for conosco. Senhor, não nos deixa voltar para a igreja do mesmo jeito que nós chegamos, não do jeito de ir para qualquer lugar se a sua presença não estiver conosco. Porque Deus quer o seu coração primeiro. Ele não quer o seu serviço. É o meu povo que se chama por meu nome. E Ele vai trazer alguns pontos que eu quero trazer para você essa noite. Em meio de uma turbulência, irmãos, no meio de uma crise de uma nação que Israel estava vivendo, depois de uma construção maravilhosa de um templo tão lindo, Deus traz alguma instrução, falando: olha, Salomão, cuidado para vocês não perderem minha presença. Salomão construiu o maior templo da época. Ao invés, irmãos, de Salomão ficar feliz com a estrutura, agora Salomão não só se preocupa porque a estrutura a gente pode se perder. Sabia que você pode estar dentro da igreja e não ser um cristão? Sabia que você pode estar dentro da igreja e não ser salvo? Porque você não abandonou certas práticas que você fazia. A restauração começa com arrependimento de pecado. A salvação começa quando você reconhece que você é um pecador, que você necessita da graça e do favor de Deus, querido. Bem-aventurados que choram. Chora pelo seu pecado, chora pelo seu pecado. Ele está direcionando a palavra a um povo. Eu estava pregando na Câmara Municipal de Belo Horizonte esses dias, e eu falei algo lá que talvez algumas pessoas nem acreditaram. Eu ainda acredito no Brasil. Eu ainda acredito que o Senhor Jesus é o dono dessa nação. Eu acredito que Deus vai mudar a história dessa nação. Eu acredito que essa economia vai ser a economia mais forte. Eu acredito que esse país vai ser um país cristão. Vai ser um país não conhecido como carnaval, mas conhecido como um povo que adora a presença dEle, um povo que ama Ele, um povo que exalta o nome dEle. O nome do Senhor Jesus vai ser conhecido através da igreja em outras nações, querido. Eu creio. Eu creio que Deus tem poder de resgatar. Charles Spurgeon disse uma vez: Deus não tem vergonha do seu povo, mas muitas das vezes o povo de Deus envergonha o nome dEle. Muitas das vezes as nossas atitudes como cristãos envergonham o nome de Deus. Deus ama o seu povo. Você representa, irmãos, o reino de Deus. O Espírito Santo está sobre você. A graça de Deus está sobre você. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é um cidadão do céu que está caminhando sobre essa terra. Quando você vai para a internet e vê: pastor, aconteceu isso aqui. Escândalo, quando é escândalo, eles colocam pastor. Coloca o nome bem forte, para mostrar que é um pastor que fez algo errado. Ainda existe pastores segundo o coração de Deus. Ainda existe homens e mulheres que têm orado por essa nação, pela igreja. A restauração, não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer essa noite para nós, mas sarar a terra aqui, Ele está convocando o povo de Deus para orar, para se humilhar, para buscar Ele, para se converter dos seus maus caminhos. Deus está dizendo para a igreja: vocês precisam converter dos seus maus caminhos. Deus está chamando o povo dEle
Não está chamando o presidente, não está chamando o senador, o vereador. Não, Deus está chamando é o povo. Deus está chamando o povo dele. Vocês que chamam pelo meu nome. Ele vai dizer, primeiro ponto, se humilhar. Se vocês se humilharem. A palavra humilhar, humilhação, vem da palavra humus, terra, rosto na terra. Humilhação quer dizer se prostrar os joelhos, dobrar os joelhos e colocar o seu rosto em terra. Pastor, eu não preciso disso tudo não. Soberba. Qual foi a última vez que você se ajoelhou na presença de Deus? Que você colocou o seu rosto na terra, na presença de Deus? Uma igreja de joelhos consegue colocar um país de pé. A restauração vem quando o povo de Deus se humilha. Corações são alcançados, governos são alterados, quando o povo de Deus se prostra com o rosto em pó. Antes do mundo se arrepender, Deus está dizendo para a igreja, vocês precisam voltar para mim, e a primeira forma de você voltar para Deus, é se reconhecer a sua soberania, e se humilhar diante dEle. Mas, irmãos, isso é tão lindo, porque a gente é tão soberbo. Bem-aventurados os humildes de espírito. Pastor, o que é humilde de espírito? É aquele que reconhece que é um miserável pecador e que precisa e carece da glória de Deus todos os dias. Ele chega e depende de Deus. Humilhar sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Matthew Henry diz que a humilhação precede a exaltação, o orgulho é a maior barreira entre Deus e os homens. Irmão, se eu estiver aqui em cima dessa plataforma, achando que eu sou melhor que alguém, eu estou errado, eu posso pregar e o meu coração não está com Deus. Eu posso estar aqui em cima essa noite e o meu coração não ser aprovado, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, a intenção do coração. Eu posso estar aqui em cima e meu coração ser um coração soberbo. Como é que as pessoas conhecem você na sua vizinhança? No seu trabalho? Você é humilde com as pessoas? Você trata todo mundo com prepotência? Você é orgulhoso? Você escolhe amizades? Você faz acepção de pessoas? O povo de Deus não pode carregar orgulho. Porque Ele, sendo Deus, não exaltou, não se exaltou sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo e assumiu forma humana. Ele se esvaziou, Jesus se esvaziou dele, querido. Pede Deus para te esvaziar de você um pouquinho. Pede Deus para esvaziar um pouquinho do seu orgulho essa noite, querido, porque a tendência do coração humano é cada vez ser mais orgulhoso. Eu tenho orado para que a soberba não tome conta do meu coração, para que a soberba não invade a minha alma, querido. Porque se eu achar que depende de mim, do meu braço, na força do meu braço, eu que estou fazendo, é eu que estou fazendo, é eu que estou conseguindo, não. Ele te deu fôlego de vida hoje, querido. Você está respirando aí porque Ele te permitiu que você respirasse hoje.
A igreja precisa reconhecer que ela tem um Senhor. Não é o pastor, não é a Lagoinha, não. O dono dessa igreja chama Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz por mim e por você. Ele é o dono da igreja, ele vai vir buscar a igreja dele. A igreja é dele, foi lavada e remida pelo sangue dele. O dono dela é Jesus. Irmãos, eu acho essa expressão mais linda, a parábola do joio e do trigo. Eu estava estudando esses dias sobre o joio e sobre o trigo. E Jesus fala assim, olha, não arranque o joio agora junto com o trigo, porque senão pode sair os dois. Ele falou, espera o momento certo, espera o momento da colheita. Sabe por quê? O joio não dá fruto. O trigo vai dando os trigos, e a maneira que o trigo vai dando flores, vai dando trigo, ele vai pesando. À medida que ele vai gerando nele trigo, ele vai pesando, e ele vai se abaixando. O joio não tem. O joio vai ficar de pé. Quando o trigo está aqui no chão, o joio aparece. E Jesus está dizendo, agora você pode arrancar o joio, porque o trigo, ele já está deitado, porque tudo ele entendeu que é para mim. Meu povo precisa se humilhar de novo. Se humilhar. E ele vai dizer, segundo ponto, orar. A oração abre o caminho da cura. A oração pavimenta o caminho do avivamento. A oração é as comportas da restauração. Querido, nada vai acontecer na sua vida, entenda, nada vai acontecer na sua vida se você não tiver uma vida de oração. Se você não entender essa importância, essa disciplina bíblica tão básica, parece um jargão, mas é tão importante você entender. Você já se perguntou por que você ora? Se Deus já sabe da sua vida toda, se Deus já te conhece, é porque à medida que você está orando, seu coração está sendo quebrantado. A oração é o amor entre dois. A oração é relacionamento. A oração é respiração da igreja. A oração é o caminho da reconciliação. A oração é o caminho da restauração. Quanto tempo você passa orando? Você senta na mesa, vai almoçar e fala assim, Senhor, Tu sabes. Ou você chega no seu quarto e vai fazer um monte de pedido a Deus. Ele está dizendo, olha, não é pedido. Antes de você pedir a mão, peça a face. Ele está dizendo, se o meu povo orar e buscar a minha face. Tem gente querendo a mão, mas não está querendo a face. Porque a face fala de relacionamento, fala de entrega, fala de um Deus que te conhece como você é. Quarta-feira vai ter no mínimo aqui 300 pessoas. Eu estou até com medo, irmão, desse tema. Oração. Porque o povo está com a sede de orar. Depois a gente começa com o jejum. Quarta-feira do jejum. Vai encher esse negócio aqui. Pode ter jogo do Atlético de novo, que não vai esvaziar. Buscar a minha face. Tem gente que está pedindo a mão de Deus. Me dá uma mãozinha aqui, Deus. Me ajuda nesse negócio aqui. Me ajuda minha semana. Me ajuda isso aqui. Deus, me dá isso aqui. Vem para a campanha aqui. Faz isso aqui. Busca Deus aqui que você vai ganhar. Pede aqui, pede lá, pede aqui, pede lá. E Ele está dizendo, em vez de você pedir a mão, pede a face. Tem muita gente só orando só para pedir, querido.
Vamos parar de buscar a mão e vamos buscar a face. Nós perdemos a cultura da oração. Charles Spurgeon disse que a oração é a chave do céu. A oração é a chave do céu. A fé é a mão que gira essa chave. Você precisa orar, meu irmão. Você precisa buscar a face de Deus. Você não vai aguentar se você não tiver essa disciplina. Irmão, Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. O diabo chega para ele. Começa a tentar ele, falando, olha, transforma essa pedra aí em pão e come. Jesus venceu o inimigo, foi na palavra. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você só vai vencer o diabo, você só vai vencer o mundo através do jejum, da oração, da leitura da palavra. Deus está nos convidando essa noite para as disciplinas espirituais que nós esquecemos. Entra para o seu quarto, irmão. Fecha a porta. Desconecta esse Instagram do seu celular. E vai buscar a face de Deus. E ele diz, terceiro ponto, se converter dos seus maus caminhos. Mas pastor, ele está falando para a igreja. Nós somos o Israel de Deus, amém, irmãos? Esse texto se aplica a nós nos dias de hoje, nós somos Israel de Deus. Ele está dizendo para o seu povo, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Não adianta estar na igreja e o seu namoro não glorifica a Deus. Não adianta estar na igreja e fazer negócios, passando as pessoas para trás. Voltando o velocímetro do carro para vender com preço melhor. Tem crente que faz isso, irmão. Balança enganosa. Deus está dizendo, olha para dentro de vocês. Todo avivamento começa com a restauração dentro da casa de Deus. O juízo começa dentro da casa de Deus. Estou falando e estou ouvindo. Converter é mudar de direção. O convite de Deus, a igreja é que ela volte as costas para o mundo e volte a face para Ele. Não há cura sem arrependimento. Não há restauração sem oração. Eu estava aconselhando um rapaz aqui esses dias. Acabou o culto, ele chegou, estava um pouco embriagado. Começou a contar a vida dele. E à medida que ele ia contando, ele começava a chorar. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de chorar. Porque as suas lágrimas para Deus não valem nada. Você já contou a sua vida toda, tudo que você fez, tudo que aconteceu, mas uma pergunta que eu te faço, você tem remorso ou arrependimento? Porque se você tiver arrependimento, você vai mudar a direção que você está, você vai mudar de vida. Não adianta só chorar. Irmãos, quando Deus leva o profeta Ezequiel naquele vale de ossos secos, sabe o que representava aquele vale ali? O povo que estava cativo na Babilônia. Ele está dizendo, olha, está vendo esse povo aí? Está vendo esse vale de ossos secos? É o meu povo. Deus estava mostrando o profeta, Deus estava denunciando o profeta, que a nação de Israel estava seca, sem vida. A maior necessidade, irmãos, hoje, é
é da gente ter sede e fome por Deus, pela presença dEle. Como você tem conduzido a sua vida espiritual, como você tem conduzido a sua vida espiritual, como você tem conduzido a sua segunda-feira, porque o crente domingo tem que ser o crente da segunda também. A igreja de domingo tem que ser a igreja da segunda-feira também. Eu preguei sobre o sal aqui, irmãos. E a Bíblia fala, nós lemos aqui, se o sal se tornar sem sabor, ele vai ser pisado pelos homens. Se a igreja se tornar sem sabor e não fazer a diferença, será pisada pelo mundo, será pisada pelo mundo. Se você não mudar a sua vida no seu trabalho, se você não fazer a diferença na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, se você não for sal lá, eles vão questionar a sua fé. A restauração é o começo para a gente prostar. Billy Graham, irmãos, foi um grande homem de Deus. 11 de setembro, quando aquelas torres gêmeas foram afetadas por aqueles aviões, os repórteres correram atrás de Billy Graham. Billy Graham estava com uma pneumonia, internado. Toda a imprensa queria perguntar a Billy Graham por que Deus permitiu aquelas torres caírem, milhares de pessoas morrerem. Billy Graham, sabendo da necessidade que as pessoas queriam escutá-lo, ele pede a sua filha para descer. Do quarto do hospital ela desce e ele fala, olha, fala para aquele povo, os repórteres. E a pergunta dos repórteres, que eu me lembro, foram algumas. Eu já vi essa entrevista. Um perguntou, por que Deus permitiu que as torres gêmeas caíssem, 11 de setembro, e matasse milhares de pessoas? Os Estados Unidos é um país cristão. A legislação é regida pela Bíblia. A filha dele, com a resposta do pai, um dos repórteres perguntou, aonde estava Deus quando isso tudo aconteceu? Ela respondeu 10 questões. Ela disse, aonde estava Deus quando vocês tiraram o ensino religioso das escolas? Aonde estava Deus quando vocês permitiram o casamento homoafetivo? Vocês tiraram Deus da nação e perguntam aonde está Deus? Nós somos o povo de Deus que tem clamado por essa nação, por esse bairro, por essa cidade. E o versículo 16, eu já estou encerrando. Versículo 15 agora traz as promessas de Deus. Ele diz assim, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Os olhos de Deus estão sobre nós. Os ouvidos de Deus estão sobre nós. E ele disse, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Tem uma condição aqui, querido, deixa eu te falar. Os olhos de Deus estão abertos sobre nós. Os ouvidos de Deus estão abertos para escutar a nossa oração essa noite. Talvez você está aqui, Deus, eu preciso de um milagre amanhã, tem um boleto para pagar. Eu estou com uns 4, irmãos, esquenta não. Mas você vai sair com essa palavra aqui essa noite. A sua conduta abre os olhos de Deus para a sua vida e os ouvidos dele para a sua vida. Você quer que a sua oração seja respondida? Você quer que a sua oração seja ouvida? Coloque em prática a adoração ao Senhor.
Nós não viemos para a igreja porque não tínhamos nada para fazer em casa, não, querido. Deus tem levantado um povo neste lugar. Que a minha maior oração, irmãos, não é uma igreja cheia, não. Que Deus esvazie essa igreja, se não tiver homens e mulheres aqui que entenderam o propósito de serem relevantes.